rapaziada da Central do Enem, tudo bem com vocês? Muito bom, muito beleza. Hoje a nossa dica, ela vai sobre o governo provisório de Getúlio Vargas. Mas para falar do governo provisório, eu tenho que te lembrar que o primeiro governo Vargas ele é dividido em 3 fases, galera. As fases do governo Vargas começam aqui com o tema da nossa aula de hoje, ó. O governo provisório de Vargas, que vai de 30 até 1934, galera, que é uma fase em que o Vargas governa, tá? Em caráter provisório, porque ele havia dado um golpe de Estado para chegar ao poder e dentro desse contexto ele havia anulado a Constituição de 1891 em caráter provisório até a promulgação da nova Constituição, que ficou pronta em 1934. A seguir, nós vamos ter o governo constitucional, que não é tema da aula de hoje, mas lembrando você que é de 34 a 37, em que o próprio governo Vargas foi eleito e passou, então, a ser regido por uma Constituição até 1937 a 45, quando se viveu no Brasil a fase do Estado Novo, que é marcado pelo autoritarismo da Constituição de 1937. Beleza, galera? Então, vamos lá. As medidas importantes desse governo provisório na era Vargas. Ó, ele vai ter uma ação política centralizadora. Como assim, professor? Ó, foram substituídos os governadores dos estados por interventores nomeados pelo presidente. É como se fosse hoje o presidente da República substituir os governadores, tirar o governador do cargo por decreto e colocar uma pessoa no seu lugar, um interventor, que vai intervir no governo. A maioria deles, nesse caso aqui, foram os tenentes que apoiaram Vargas para dar o golpe. O único estado que não foi atingido por essa medida foi Minas, beleza? Porque Minas estava com o Vargas dentro desse contexto aí para a tomada do poder, beleza? Além disso, galera, ele fechou todas as câmaras, tá? Todas as câmaras municipais de vereadores do Brasil e dissolveu todas as assembleias legislativas. Inclusive, ele fechou o Congresso Nacional e governou através de decretos-leis, porque ele havia revogado a Constituição de 1891. Então, por isso, essas primeiras medidas tomadas por Vargas vão ser chamadas de ação política centralizadora. Ele centraliza o poder nas suas mãos, beleza? No ramo econômico, no rumo, na verdade, econômico e social do país, o Vargas manteve a prática de valorização do café, gente. Como assim, professor? O café havia sido abalado pela crise de 1929. Como a crise de 1929, pelo crash da Bolsa de Nova York, promoveu o colapso do capitalismo, né? Obviamente houve uma diminuição do consumo do café no mundo. Os 2 maiores consumidores do café brasileiro eram a Europa e Estados Unidos, que foram abalados pela crise de 29. O que o Vargas fez para valorizar esse café? Ele queimou os cafezais, ele queimou os estoques, as fazendas, até 1994. Por uma lei de mercado, quanto menos produto no mercado, né, maior o seu preço. Então, essa política foi tomada por Vargas. Ele queimou aproximadamente 78.214.000 sacas de café. Beleza? Além disso, ele vai investir num parque industrial mais autônomo, não esquecendo que esse parque industrial também vai conviver com a fundação, a construção das estatais. Nesse caso, as estatais não eram autônomas, mas eram empresas do Estado que vão ser construídas a partir de 1941, tá? E ele também vai criar, né, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, galera, onde ele vai criar uma série de leis trabalhistas que vão, obviamente, atingir a classe trabalhadora, os operários do Brasil. Lembrando que essas leis eram leis que só contemplavam os trabalhadores da cidade. Do campo, não.
a lei de aposentadoria, ele criou a carteira de trabalho, ele criou o salário mínimo, o descanso semanal remunerado, férias remuneradas, né? Assistência à gestante, a lei de licença maternidade, a proibição do trabalho feminino noturno, a proibição do trabalho do menor de 14 anos, foram as principais, vamos dizer assim, mudanças dentro dessa perspectiva trabalhista que vinha sofrendo desde a República Velha. Além dessas leis, ele também criou a lei sindical, que promoveu um controle sobre os sindicatos. Né? Todo sindicato deveria ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho não regulamentava os sindicatos de caráter anarquista. Né? Aí criou-se o termo sindicatos pelegos, que eram os sindicatos que se deixaram manobrar pelo Ministério. Além dessa lei, o Vargas também criou a lei dos 2/3, em que 2/3 dos trabalhadores nas fábricas deveriam ser de operários brasileiros, enquanto que 1/3 poderia ser de operários estrangeiros. É uma lei de cotas para as fábricas. Uma lei populista, uma lei nacionalista, na verdade, pseudo-nacionalista. O ideal, o interesse do Vargas aí era diminuir a participação desses imigrantes nas fábricas do Brasil, porque eram eles que provocavam toda uma instabilidade dentro dessas fábricas, se envolvendo em manifestações, paralisações, querendo direito de greve, lutando por melhorias dessa classe operária dentro do cenário nacional. Beleza, galera? Essa foi a dica de hoje do professor Buraslan. Fiquem com Deus. Muito obrigado.